Pessoal, meus cumprimentos, um abraço fraterno a todas as famílias, desejando paz, saúde para todo mundo. Eu sou o Edson Matoso, a partir de agora na TV Grão-Pará, canal 14.1, o programa Agora é com o Matoso, Assuntos Gerais, um programa eclético onde nós abordamos, inclusive, informações que às vezes a gente pouco vê por aqui, porque há uma sistematização no noticiário que parece que só tem isso. Mas tem outras coisas que às vezes não nos chegam como deveriam chegar. E a gente procura aqui retratar coisas nacionais e que tem repercussão aqui, tem tudo a ver com a gente, tudo a ver. Nós vamos tratar de energia limpa através, sabe de quê? Do bagaço da cana-de-açúcar. Será que a gente não gera nada aqui no Pará que sobra, que a gente vê jogado na rua? Eu acho que tem. Vamos lá. A retomada da economia, muita gente com chororô, tem muito discurso que você está vendo por aí, os caras passaram o tempo todo dizendo fique em casa, e agora em plena campanha eleitoral, na maior cara de pau, estão falando na queda da economia. Incentivar o povo a não produzir, né? Assim tocar e depois criticam o povo, criticam a situação da economia e a questão da ausência das pessoas nas vacinas múltiplas, né? Para todo mundo. É um cinismo que a gente precisa ficar bem atento com quem fala sobre isso. Mas a nossa economia está sendo retomada no país, sim, a passadas de tal ordem que até os que entendem realmente das coisas estão admirados como ela vem sendo retomada no Brasil. Nós vamos mostrar esses números para você. Eu vou mostrar também aqui uma outra situação sobre as eleições. Fake news, as autoridades estão em cima. Serão 148 milhões de eleitores, tá certo? São muitas providências, máscara. Quem não entrar com máscara não vota. É melhor nem ir, né? Medidas que nós vamos saber já já. Deixa eu ver sobre mais aqui. As vacinas. A gente ouve muito o governador de São Paulo aparecer nas grandes redes de televisão. Impressionante como o Dória aparece. Sempre ele querendo dar uma de bonzinho, querendo dizer que ele é o cara e quer condenar o outro. Mas engraçado, não ouviu quando tinha que ouvir. Quer tomar uma... Se ele quer ser presidente da República, se candidata, né? Agora ele quer fazer uma coisa em São Paulo como se fosse um império particular, mas na hora do pega para capar ele pede arrego para o outro e joga, querendo jogar o outro como se fosse o culpado. Nós precisamos ouvir a outra versão. A outra versão. A gente ouve o Dória, se ouve muito, mas é preciso a gente ouvir o outro lado também, o que é dito. Né? Nós vamos mostrar essa fala do secretário executivo do Ministério da Saúde, o doutor Elcio Franco, a respeito das medidas que o Ministério da Saúde toma para trazer a quantidade em milhões de vacinas. Agora, tem que obedecer uma ordem, né? Não é o gosto do fulano ou do beltrano. Tem que obedecer uma ordem, tem explicações científicas para isso. Deixa eu ver o que mais aqui, eu já falei da eleição, e eu tenho um discurso de um moço, calma que ele não está pedindo voto não. Ele só está lembrando para nós, eleitores, como é que nós devemos não passar 4 ou 8 anos reclamando e dizendo que todo mundo é farinha do mesmo saco, né? E o pior, muitos de nós, eu não vou dizer todos, muitos de nós elegendo essas farinhas do mesmo saco. Mas eu não votei, eu votei em branco e votei em nulo. Pior, ajudou os caras a ficarem lá. Não é isso? É possível a gente ver quem é quem. Mas não é possível, o cara é meu amigo, eu conheço ele, não vale nada. Pois é, meu amigo, é meu parente, não vale nada. Mas deve ter alguém na família de alguém, ou num outro grupo da sociedade que sirva. É uma questão da gente observar. O problema é que a gente vem repetindo as figurinhas há décadas. Há décadas. Aí fica o mesmo chororô, o mesmo chororô. Então é preciso a gente ter essa atenção. E esse moço lá de Colatina, que foi um prefeito, uma referência no Brasil, né? Ele dá um discurso e ele não vai ser candidato à reeleição porque ele não quer. Ele não quer. Tanto que muita gente lá em Colatina, não, a gente só vai ser candidato se o cara não for, porque era um massacre. Ele disse, não quero, não sou a favor da reeleição, numa próxima ele pode ir, mas nessa ele não vai. Para dar chance para outras pessoas, né? É importante, é interessante o discurso dele, dá uma aula. Ele dá uma aula. Quem aceitar, é bom ouvir o moço de Colatina. Deixa eu ver o que é mais aqui, retomada, energia limpa, amigos. Né? Energia limpa, é interessante a gente falar sobre esse assunto e o drama do Paysandu Esporte Clube e o Remo mesmo perdendo está lá dentro. E eu tenho um depoimento
uma fala do jornalista e radialista, um dos mais importantes narradores esportivos do Brasil, que é o Cláudio Guimarães, da Rádio Clube do Pará. Hoje, como tem poucos jogos, né, aí o Guerreiro faz um rodízio entre seus narradores. E o Cláudio tem 2 jogos, né, durante a semana, agora que tem um do Bragantino, então sempre sobra um narrador 2 vezes por mês. Aí o Cláudio rasga para sua querida Bragança. Exatamente por saber da sua influência, do seu querer pelo município que ele nasceu, eu pedi para o Cláudio: Cláudio, me diz alguma coisa. O que foi que aconteceu lá? Aquele é um camarada muito ativo e pesquisador. O que foi que aconteceu com essa história lá do Bragantino? Estão querendo imputar coisa, responsabilidade para o restaurante que não tem nada a ver. Ele dá um depoimento sobre isso aqui. Então vamos começar o programa? Vamos tocar ficha? Eu vou começar logo por aqui. Meus amigos, bem, primeiro eu tenho que fazer essa citação aqui, era só o que faltava, né? A mídia brasileira, a grande imprensa brasileira quer que agora o presidente da República tome conta de fraldas de marmanjo. De cueca. Era só o que faltava, o presidente da República ser responsabilizado porque um político bota dinheiro na cueca. O que o cara tem a ver com isso, pô? Né? Polícia Federal em cima dele, Ministério Público Federal em cima dele. É curioso, porque o cara é líder. Sim, o cara tem dentro da família, na rua de casa, na comunidade, na igreja, na escola. Você sai com as pessoas e tu vais adivinhar que o cara não presta? Né? Mostrou agora querem que o presidente da República tome conta de bunda de marmanjo. Era só o que faltava. O que é isso, Matoso? As denúncias dão conta de que o cara estava guardando dinheiro nas nádegas. Esse senador, lá o Chico Rodrigues, que vergonha. Claro, o Bolsonaro o afastou, sai. E outra coisa, como ele diz, não é corrupção do governo dele. Quem é o governo do presidente da República? Ele, o vice e os seus ministros. E cada figura do ministério. O cara é senador da República, é do Congresso, é a democracia do país. Estava lá ao lado dele, como o outro pode estar. Mas é impressionante como a mídia quer jogar para o lado do cara. Era só que faltava o presidente em bundas. Daria essa manchete. Dos outros, cada um que tome conta do seu. Se o cara quer guardar dinheiro no bumbum, na cueca, na parte de trás, como foi a nota, que vergonha, cara. Que vergonha. Deixa eu ver outra aqui. Meus amigos, nós temos dados interessantes. Aqui anda meio confuso, né? Mas a gente vai ficar com a palavra oficial do governo do Estado, da Secretaria, embora a nota do Hospital Bairro Barreto sobre impedir visitações de pessoas sadias. E aí, nesse sentido, eu quero o último relatório do Ministério da Saúde apontando, cadê a Matoso? 5 milhões, é claro que agora, como você está vendo, já aumentou. 5.235.000 infectados com coronavírus. Destes, lamentavelmente, 154 mil morreram. Como eu estou dizendo, nessa hora que você está ouvindo agora, é provável que já tenha aumentado. Mas 154 mil, balanço do final de semana. Mas esses números, quando fala de morte, todo mundo fala, mas esses números são importantes falar. Dos 5.235.000 infectados, 4.650.000 foram recuperados, cidadão. Portanto, a gente não deve ficar mergulhado só na forma desgraçadamente sensacionalista que a imprensa coloca no ar. Tá certo? Tem jeito, tem cuidado, sim. Então, 4.650.000 recuperados. E deve ter aí outro tanto em análise. Sobre vacina, a gente sempre ouve o João Dória, o governador de São Paulo, numa briga com o presidente da República. Essa questão da vacina. Ele que negociou com os chineses sem ouvir o presidente, agora ele quer que o presidente, tá entendendo? Rache com ele. Calma. O governo federal, através do seu Ministério de Saúde, tem a sua forma de agir. E o Dória, se ele quiser agir como presidente, ele que se candidate presidente da República. Então vamos ouvir o outro lado. Não é só o que o Dória diz. Vamos ouvir esse moço, que é a primeira vez que eu ouvi falar dele, desculpa a ignorância. Élcio Franco, secretário executivo do Ministério da Saúde, e a questão das vacinas para o Brasil. Quantos milhões de doses ano que vem? Acompanhe a matéria. Não descartamos nenhuma possibilidade. E, dessa forma, estamos com foco principalmente naquelas que estão
na terceira fase de seus testes. Mantemos diálogos com os laboratórios, com as parcerias, entendimentos bilaterais, para que tenhamos acesso a essas vacinas e possamos disponibilizá-las à população brasileira, iniciando a imunização contra essa pandemia, para que possamos conter a pandemia. Não envidaremos esforços na obtenção de uma vacina a que fique pronta antes, que seja segura, eficaz e que tenha quantidade para ser inserida no Programa Nacional de Imunizações. É isso aí, gente. É ouvir os dois lados. A gente tem que ficar muito atento. Por isso que a gente pesquisa e coloca esse tipo de material, porque a gente não vê normalmente na grande mídia. E a gente não pode desinformar as pessoas, pô. Nós não temos direito, isso também é crime. Além da fake news ser crime, tem a desinformação. Quando você patrocina a desinformação, isso é crime. É você não querer compartilhar o conhecimento que você tem com a sociedade, né? Muito bom. Meus amigos, dentro desse contexto da pandemia, o que é que nós tivemos? Não foi falta de aviso. A problemática da vida, a questão do Covid, mas também tinha a questão da economia. Hoje, aqueles que disseram fique em casa, agora estão dizendo só use máscara. Eu vou continuar dizendo, fique em casa quem tem que ficar, quem precisa ficar, quem tem que sair e usar máscara e se cuidar. E aí o que aconteceu? Uma quebradeira na economia, uma dificuldade muito grande. Aí, só que agora, com as coisas, as pessoas começaram a perceber, né, que não era bem assim, que o outro lado tinha suas razões, e agora a economia começa a ser retomada a passos que até os especialistas estão se admirando. Que bom a retomada da economia no Brasil. O presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia, vai cumprir o 9º mandato à frente da instituição que dirige desde 1995. Durante a posse, ele lembrou as medidas do governo em favor dos pequenos empreendedores. Quase 33 bilhões de reais foram liberados através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ao lado do presidente da Caixa Econômica, o presidente Bolsonaro disse que os últimos índices da economia mostram que a recuperação do país está sendo melhor que o esperado. A economia está se recuperando, no entendimento de muitos, de forma muito melhor do que poderíamos esperar. O mês passado, se não me engano, foram 250 mil novos empregos pelo CAGED. E, obviamente, conversei com o Paulo Guedes, se esse número se aproximar agora, né, no corrente mês, do que aconteceu no mês passado, é um sinal mais do que claro que a economia realmente pegou. Muito bom, é isso aí. A gente fica feliz com isso, apesar no norte, por aqui, as coisas ainda tem um desemprego, as coisas sempre demoram muito a chegar por aqui, não é? Mas já há uma retomada na economia do país. Uma coisa eu queria dizer para vocês, é inaceitável o preço do milheiro de tijolo. Inaceitável. Alguém que está querendo tocar a sua casa com muito sacrifício, eu conheço isso. Eu recordo que até pelo mês de março, eu cheguei a fazer um trabalho com alvenaria, o tijolo estava aí R$380, já estava caro. Já começava a aumentar, o pessoal começou a ficar em casa, e não tinha produção, pô. E aí os produtos encareciam, chegou a R$900 o milheiro de tijolo. Daí 800, quando há uma negociada, dá para o camarada levar a partir de 3 milheiros a R$650, 700. Mas o camarada que está fazendo a sua casinha ali na economia não tem essa grana assim. Então era bom o governador do estado, o próprio presidente da república, sabe, alguém que o represente aqui, né? Dizer lá para o camarada, alguma coisa precisa ser feita nessa direção. Porque está caro e as pessoas estão tentando fazer com muito sacrifício. Meus amigos, é o seguinte, eu falei da recuperação da economia e eu queria falar que nesse período aí, entre os discursos falaciosos da eleição, fique de olho. Muito atento com os discursos farsantes, mentirosos, de cara que ficou pregando o povo para não trabalhar e agora fica falando em queda na economia. Ah, mas vocês são responsáveis. E ainda tem gente que tem a cara de pau de criticar o povo porque o povo não vacinou seus filhos. Vocês mandaram ficar em casa, não vão em hospitais, não vão em UPA, não vão. Aí as pessoas não foram levar suas crianças, agora que está acontecendo aí. As vacinas, etc, etc. E aí as eleições vêm aí, 148 milhões de brasileiros vão votar, medidas sendo adotadas, parceria forte, uma operação integrada
para a eleição ser a mais correta possível. Acompanhe essa matéria que é muito boa, vale para todo mundo, hein? Inclusive, vou logo dizer, sem máscara ninguém vota. Foi dado o início à Operação Integrada Eleições 2020. Com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cada estado elaborou um plano de ação para combater crimes eleitorais. Durante os 2 turnos, nos dias 15 e 29 de novembro, a Polícia Federal vai atuar de maneira integrada com todas as secretarias de segurança pública do país e outros órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos na organização e segurança das eleições. Os maiores centros de votação serão acompanhados por drones a fim de evitar boca de urna, compra de votos, ou seja, trazer eficiência. Pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília, vai ser possível monitorar os municípios em tempo real. De acordo com o TSE, quase 148 milhões de eleitores podem votar para prefeito e vereador. E as notícias falsas, as fake news, também estão na mira do Ministério da Justiça. Que grupos que queiram se organizar para disseminar notícias falsas, não o façam, porque se o fizerem e houver um elemento indicativo que chegue à Polícia Federal dessa situação, hoje a Polícia Federal tem condições de detectar a origem, os participantes e, à luz das investigações, se iniciar um processo de natureza criminal perante a própria Justiça Eleitoral. E durante as votações, os cuidados por causa do novo coronavírus devem ser redobrados. Quem estiver sem máscara não poderá votar. Essa é a regra definida pelo TSE, porque não é apenas uma questão de opção individual, usar ou não usar máscara. É uma questão de proteção das outras pessoas, inclusive os mesários e servidores da Justiça Eleitoral. Bacana, então são medidas importantíssimas. Avise o pessoal que não viu essa matéria, essas matérias, depois desse nosso programa, ele vai ser colocado no aplicativo da TV Grão-Pará, canal 14.1. E reveja essas matérias, que elas são muito importantes. Porque as notícias são tantas, né? Quando chega na hora da eleição, a gente não sabe. É por isso que a gente repete bem isso, que são utilidade pública, utilidade pública. Meus amigos, época de eleição. Uma aula que o prefeito de Colatina, como é o nome dele, Sérgio Meneghelli. Esse moço faz uma das melhores administrações de prefeitura do Brasil, se não for a melhor. É um exemplo nacional. Saiu dando palestra pelo país todo, o que é seriedade, o que é tratar o dinheiro público como do público. O dinheiro não é dele, porque tem lugares por aí que o governador se sente o próprio imperador. Ele faz o que bem entende. O prefeito, nossa senhora, e agora os políticos estão tudo assim, ó. Estão tudo assim, tudo marrento. Parece que eles são os donos, e o cara diz lá, negativo. O patrão é o povo, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente da República, não. Dá nele, senta a pua. Bota essa vinheta aí, ó, o sentando a pua. É boa, cabe bem pro Sérgio Meneghelli. Ouça aí, é bom, isso refresca a memória. A gente acha que tá tudo perdido, não tá não. Tem gente séria ainda nesse país. Sentando a pua. Aqui a cobra vai fumar. Eu sou Sérgio Meneghelli, estou prefeito na cidade de Colatina, região noroeste do Espírito Santo. Era uma cidade que até há 4 anos atrás todo mundo perguntava onde ficava no mapa do Brasil. E só fazendo o normal, sendo uma pessoa do povo, economizando, respeitando o dinheiro, a gente conseguiu chegar até Harvard nos Estados Unidos. A gente conseguiu receber prêmio na Europa, apenas fazendo o normal, aquilo que as pessoas querem, se igualar. Nós somos empregado, prefeito não é autoridade, prefeito não é mais do que ninguém. Ele é funcionário igual o porteiro, ele é funcionário, ele recebe o salário, e quem é o patrão dele? São vocês, Agora patrão não pode ficar só reclamando, chega na época reclama 4, 8 anos, chega na época da eleição,
Para mim tudo é porcaria, farinha do mesmo saco, tudo vai continuar. Não, não é não. Cada pessoa de bem que entra na política é menos um pilantra lá dentro. É preciso, nós não podemos, precisamos ser fanáticos pela política partidária. Essa é promíscua, essa é vergonhosa. Agora a política social, a política educacional, essa política do desenvolvimento, essa é uma obrigação de cada cidadão. E quem não participa de eleição não tem moral para cobrar. É por isso que eu peço a todos vocês, dê importância àquele momento que vocês vão entrar dentro das urnas. Porque é nesta hora que a demagogia some, porque lá sim, nós somos todos iguais. Nós somos, o meu voto vai ter a mesma força do que do presidente, do que do governador. Se o Papa votasse aqui também, teria a mesma força, porque é mais um. Então aquele momento é sagrado. Vocês têm que invocar sim, invocar sabedoria, elevar seus pensamentos ao reino celestial e pedir a Cristo, que é o sustentáculo de nossa fé, para que nos oriente, que nos dê sabedoria. Vamos votar pensando no futuro da nova geração, não das próximas eleições. É esse pedido que eu faço. Boa! É isso aí, a gente precisa acreditar, sabe? Não é todo mundo é desonesto, não. Não é todo mundo, não. Aqui em Belém, sinceramente, para mim, uma análise, Belém do Pará, Belém, capital do Pará, para mim, uma das eleições mais fáceis de se votar. Olhar quem é uma das mais fáceis. O que é que tu quer dizer, Matoso? Nada. Que a gente não pode dizer nada. Eu estou dizendo que é uma das eleições mais fáceis para se votar. Encontrar uma real diferença. Bom, energia limpa. Meus amigos, de vez em quando o governo federal leva uma lambada, ainda mais aquele ministro Ricardo Salles. Olha lá o Brasil dando mais uma aula de energia limpa a partir, para beneficiar, por exemplo, uma cidade, só essa obra, com 150 mil habitantes. A partir, sabe de quê? Bagaço de cana-de-açúcar. Veja aí. O presidente Jair Bolsonaro viajou até o interior de São Paulo para inaugurar a planta da primeira usina do mundo a produzir biogás através de subprodutos da cana-de-açúcar. Ele lembrou que a tecnologia vai reduzir a emissão de gás carbono e, ao mesmo tempo, alavancar a economia brasileira. Nós temos o que os outros não têm. Além do povo maravilhoso, temos aqui biodiversidade, terras agricultáveis, recursos minerais, áreas maravilhosas para o turismo. Temos tudo para ser uma grande nação. E tenho certeza, com o apoio de vocês, com o apoio de todos, nós atingiremos a esse objetivo. Instalada em Guariba, região produtora de cana-de-açúcar, a usina financiada pelo BNDES pode gerar 138 mil megawatts-hora de energia por ano, suficientes para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. E o melhor é energia limpa e renovável. Até 2030, o governo espera que o país possa gerar 45 milhões de metros cúbicos por dia de biogás e derivados, como o biometano, 90% menos poluente que o diesel. Iniciativas que ajudam o Brasil a fazer a transição para fontes de energia de baixo carbono, ou seja, menos poluentes. Nossos estudos mostram que o potencial de produção de biogás no Brasil, somente a partir da vinhaça, podem atingir em 2030 até 45 milhões de metros cúbicos dia. Esse valor corresponde a mais de 2 vezes o volume médio de gás natural importado da Bolívia em 2019. Um setor que contribui com o país há décadas na construção de uma matriz energética exemplar e na geração de milhares de empregos para os brasileiros. Tudo se produz reaproveitado na energia, na parte de enriquecimento de solo, agora o biogás a partir da vinhaça, enfim, o etanol de segunda geração, a cogeração com o bagaço da cana. O setor sucroenergético é exemplo de sustentabilidade para todo o mundo. Bagaço de cana-de-açúcar.
Eu vou trazer um estilingue aqui, porque como o presidente da República, ele dá uma rebanada de vez em quando, eu vou pegar assim, e vou jogar, tá! Aí eu quero ver dizer, e daí? Caroço de açaí, presidente da República. O que se joga de caroço de açaí nas ruas de Belém, Ananindeua e outras, não é possível. De vez em quando aparece um projeto aqui, outro acolá. Mas assim como esse bagaço, será que não tem um estudo mais profundo? A quantidade de caroço de açaí que é jogado no meio da rua dessa cidade, sem nenhum proveito, nenhuma política pública para tratar de verdade. Eu não estou falando um aqui, outro acolá, porque eu também faço isso. Toda semana eu recolho de 8 a 10 sacos de açaí, que eu fiz uma parceria com um caboclo que tem a sua revenda de açaí. Com ele e com um burro sem rabo, e ele deixa para mim. O que é que tu faz? Pois é, cada um vai fazendo aquilo que pode fazer. Mas política pública, quando eu vejo um negócio desse, energia limpa a partir do bagaço da cana, o que se faz com o bagaço do coco, o que não se pode fazer de uma forma gigante. Eu queria tanto que chegasse isso ao presidente da República e olhar essa questão do caroço de açaí que é jogado no lixo aqui em Belém do Pará. Meus amigos, é o seguinte, vamos para o futebol? Eu vou começar no futebol o seguinte, final de semana, lamentavelmente, o restaurante do moço lá, conhecido, chamado Alessandro, que é uma referência, as autoridades vão para lá, o pessoal de turismo, é na rota turística que existe em Bragança, uma das cidades históricas que nós temos no Brasil, a 220 quilômetros de Belém. Acabou sobrando para o camarada, mas as pessoas de bom senso vão ver que não tem nada a ver. Eu pedi para o companheiro Cláudio Guimarães, da Rádio Clube, Bragantino, que só ele, todo mês, dos 30 dias, pelo menos 10 dias, o Cláudio Guimarães está lá em Bragança. Eu disse, Cláudio, que diacho houve isso? Falaram que envenenaram o goleiro Bruno, aquele da Elisa Samúdio, né? As mulheres fizeram manifestação contra o Bruno. O Bruno está agora como goleiro do Rio Branco. O jogo Rio Branco e Bragantino não houve no domingo à tarde porque os jogadores se empanturraram e aí caiu na do restaurante lá. Mas, Cláudio, afinal de contas, rapaz, o que foi que houve aí que deu bug-ug no jogador do Rio Branco e não houve o jogo no domingo contra o Bragantino? Tudo mais foi tudo esclarecido. Na verdade, foi indisposição estomacal, que é outra coisa. Os jogadores do Rio Branco, quando chegaram no sábado em Bragança, almoçaram além do normal, exageraram no almoço e, não satisfeitos, pediram açaí que o restaurante Trópico não vende. Mandaram buscar fora e o restaurante consentiu que eles tomassem lá. Tomaram 10 litros de açaí. Tanto que 3 jogadores que não gostam de açaí não tomaram, não tiveram nada. Não só isso, saíram do restaurante 2 horas da tarde, e 3h30 estavam treinando no Diogão no sábado, numa lua de 40 graus. E aí, quando vieram jantar, estavam, na verdade, já com indisposição estomacal, que é uma coisa bem diferente. É uma pena porque a notícia ganhou uma repercussão, não se preocuparam em esclarecer junto ao restaurante, quando esclareceram já era de tarde. É um restaurante de nome nacional e internacional, está no mapa de todos os relatórios turísticos da região Bragantina. É o melhor restaurante de Bragança e uma pena que o nosso querido Alessandro Magalhães tenha passado por essa. Mas, felizmente, dá para esclarecer que foi muito exagero na notícia. Na verdade, foi uma indisposição estomacal causada pelo exagero alimentar dos próprios jogadores do Rio Branco e não intoxicação alimentar, que é muito diferente. Falou, Batoto. Pois é. A gente quer prestar uma solidariedade ao moço que eu não conheço, ao Alessandro, mas eu já tive muitas informações positivas, o restaurante do cara não teve nada a ver. Você viu a história, eu tinha ouvido essa história do açaí. Meu amigo, o cara quando, eu sei porque eu gosto de açaí, mas nem todo mundo se dá bem com açaí. É igual a história do suco de limão. Eu tomo suco de limão todos os dias. Eu preparo e vupt de manhã, mas eu não posso, olha, toma que faz bem, eu não sei. Cada estômago é um estômago. É a mesma coisa do açaí. O açaí é uma maravilha, eu adoro açaí. Mas nem todo mundo se dá bem com açaí. Então o camarada chega, bora provar. O cara já comeu pra caramba, né? Se panturra do açaí e vai treinar 3h30 da tarde do sol. Nem atleta, meu amigo. Mas enfim, está esclarecido. E agora, bora ver os próximos capítulos do jogo, né? Do jogo. E por falar em jogo, situação dramática do Papão da Cruz, vamos começar com essa parte aí. Tem alguns lances, você pode ver aí. Paysandu, infelizmente, meio campo sem funcionar, Nicolas não conseguiu muita coisa. Aquele menino lá, o ponta esquerda, o Vinícius Leite, ainda tentou, né?
com o Paysandu buscando algumas situações, o jovem goleiro Paulo Ricardo se ouve bem em 1, 2 oportunidades. O fato é que o Paysandu empatou o jogo e está numa situação dramática. O Paysandu é o 7º colocado, tá certo? Dependendo de combinação de resultado. O Paysandu precisa ganhar urgentemente os próximos jogos e sair dessa faixa aqui de vexame do rebaixamento. Matoso, tu ainda acredita que o Paysandu suba? Olha, rapaz, na hora que você não acreditar, é melhor você desistir daquilo que faz. Agora, sinceramente, está bem difícil. Está bem difícil. Quanto ao Clube do Remo, o Clube do Remo, depois da derrota no Parazão, apanhou 2 vezes seu maior adversário, né? Aí foi para cima, saiu o técnico, depôs no Brasileiro, ganhou do seu maior adversário, que é o Paysandu. Enquanto isso, o Paysandu dispensava o seu técnico campeão, questões internas lá do clube, né? E o Clube do Remo retomou um caminho, chegou ao ponto de ganhar numa boa e perdendo agora para o Ferroviário. Aí o gol deles. Lá na entrada da área, o cara dá um cabeceio, o nosso goleirão Vinícius ficou lá esperando, né? E o Wesley chegou lá e desviou 1-0 para o Ferroviário. O Ferroviário estava em 14, passou para 17 atrás do Remo. Então você vê que o Remo, mesmo perdendo o jogo, está com resultado positivo. E da mesma maneira, como eu digo, o nosso goleirão Vinícius, né, ficou parado. A gente já via isso, o goleirão, nosso goleirão, o Gabriel Leite. Até que eu gostava do Gabriel Leite, mas barraram ele porque o pessoal achou que ele andou sendo culpado dos gols por lá. É um grande goleiro, nessa altura você tem que arranjar um culpado. Não dá para arranjar o técnico como culpado que ele acabou de entrar, né? Então o da fila foi o Gabriel Leite, entrou o garoto Paulo Ricardo. O Remo pega em casa o Imperatriz, que é bom dizer o seguinte, Imperatriz do Maranhão só tem 1 ponto. Adivinha de quem o Imperatriz ganhou esse ponto? Exatamente do Clube do Remo. Mas foi lá o jogo. Agora o Imperatriz vem para cá. É a história outra. Aliás, esse Imperatriz tomou de 6-1 do Paysandu no jogo de despedida do Hélio dos Anjos, né? Vamos aguardar. São esses jogos no final de semana. 13 Paysandu jogando neste dia 24, sábado, às 17 horas, né, lá em Campina Grande. E o Clube do Remo pega aqui em Belém o Imperatriz no Mangueirão, também neste sábado, dia 24, mas às 18 horas, Remo e Imperatriz no Mangueirão. Meus amigos, um grande abraço a todos, fiquemos todos em paz, com saúde, harmonia. Vamos lá, vamos buscando, vamos tentando. Saúde e paz para todo mundo e até a próxima.